já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Bom dia, pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Mateus 20, começando do 20. Mateus 20, 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus perguntou para ela. Respondeu-lhe: podemos. Não sabe nem o que está falando, só respondeu já sem pensar. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus falou: bebereis o cálice. Ela nem entendeu beber o cálice, que era morrer por eles, né? Então Jesus respondeu: bebeu o cálice. Ele falou: bebeu o cálice mesmo. Respondeu segundo a ignorância dela. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, quer dizer, já os 10 se indignaram porque ele pediu isso. Por que eles não pedem também, né? Mas ficaram já sendo apóstolo, ficaram com o sentimento de inveja, ficaram com o sentimento de raiva, de revolta contra eles, né? Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Agora vamos para outra passagem aqui, para você entender que a própria Bíblia, ela nos direciona a algo maravilhoso. Jesus lava os pés dos discípulos. Então aproximou, depois deitou água na bacia. João 13, 4, a partir do 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus passou a lavar os pés, o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava lá e está aqui agora na terra, né? Para sacrificar, estava o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que chama de Senhor e Mestre, estava lavando os pés das pessoas. Você vai entender. Aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele perguntou. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele interpelou Jesus pelo que Jesus estava fazendo, né? Interferiu na autoridade de Jesus ali, o que Jesus estava fazendo, sem pensar. É o que as pessoas fazem ultimamente, sem pensar, ficam fazendo coisas, falando coisas, interferindo, sem meditar, sem buscar discernimento do que está acontecendo. Olha só, e Jesus sempre o repreendendo. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Que ele já estava falando sobre Judas, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Agora, explicação de tudo isso aqui. Então, depois dele ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Jesus sempre fazia as coisas para deixar as pessoas, para ver a manifestação da mente, da carne de cada um, as atitudes, né? Porque ele falou: não compreendeis agora, então espera. Tem coisa que tem que esperar e vai vir o resultado. Não se precipitar, não ser apressado em resolver situações diante da sua vida ou diante das coisas. Olha a explicação por quê. A mente de Cristo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Você compreende? O Todo-Poderoso lavando os pés agora. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então ele quer deixar entendido as coisas. Ele quer deixar entendido, porque você vai compreender agora. Porque Deus, nós somos frágeis, somos fracos, somos dependentes, precisamos de livramento. Ora, se Deus tem que fazer as coisas para a gente tem que compreender que Ele é Deus, não que Ele é obrigado. Nós fazemos porque se humilhamos, nós mostramos a nossa posição para Ele, se humilhando aos pés, nós mostramos o nosso lugar, no lugar que nós estamos. Quando nós nos fazemos pó, nos fazemos entendido e passamos a Ele toda a glória, toda a reverência, então Deus a cada dia mais Ele quer fazer na nossa vida. Então Deus, Ele é o que? O Supremo, Deus é o Eterno, mas nós temos que entender, nós temos que compreender. Então, se as pessoas servem aos ídolos e Ele fizer alguma coisa para nós, as pessoas vão adorar os ídolos, vão agradecer aos ídolos, vão agradecer às mulheres de ídolos, homens de ídolos, animais de ídolos, insetos de ídolos, coisas absurdas no mundo inteiro criado para ídolo. E Ele é adorado em espírito e em verdade. A partir do momento que você compreende, então Deus entende você como filho, entende como aquele que quer cuidar de você, entende como aquele que é mais forte que você, que aquele que quer pisar em você, como se fosse assim, você chamar aquele que te protege, aquele que quer te bater, que quer destruir você, quer aniquilar, quer destruir a injustiça do mundo, a injustiça dos homens, a injustiça de mulheres, a injustiça de sociedade, governo, de tudo, de empresas, disso, de trabalho, ser humano, as injustiças que já vêm do diabo, do inferno, os espíritos imundos que entram na cabeça das pessoas para te injustiçar. Então, Ele vai vir ao nosso socorro. Então, quer dizer, Ele está nos servindo. Ele sendo o maior, Ele quer que compreenda que Ele é Deus e vai nos servir, nos cuidar, nos fazer as coisas. Mas Ele não é nosso servo. Ele faz isso porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós reconhecemos que nós somos insignificantes, nós não podemos nada sem Ele,
que nós não podemos vencer sem Ele, que nós dependemos da saúde, nós dependemos dEle, dependendo do amor dEle, do cuidado dEle. Então Ele faz isso com prazer, Ele faz isso com poder, mas quando Ele olha na cabeça da pessoa, no coração dela, no intento dela, nos pensamentos dela, a soberba, a arrogância, a prepotência, não, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer porque o Senhor tem que fazer, quem mandou o Senhor colocar no mundo, quem mandou? É uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que não tem um pingo de humildade. Então Deus não vai fazer nada na vida de uma pessoa dessa. Essa pessoa morre definhando, mas não pode, Deus não pode fazer nada, por causa da prepotência dela, por causa do orgulho dela, da arrogância dela. Então ela está cheia de força, cheia de saúde, então ela despreza a Deus, humilha a Deus na vida dela, diante das pessoas. Eu que fiz, bate no peito, falei, eu posso, eu consigo, eu, sou sozinho, eu que devo tudo a mim, devo tudo ao meu esforço. Ela recebe todo elogio, é igual os reis do passado. Nabucodonosor foi um desses daí, recebeu todo elogio, se intitulou endeusado e recebeu a glória de querer ser Deus, e ele ficou 7 anos comendo capim como animal e ali vivendo o jeito de animal. Então as pessoas também vão acontecer isso, vão ser desprezadas, vão ser humilhadas, vão sofrer do seu mal por causa da sua prepotência e morrendo desse jeito, do seu orgulho na mente de Satanás, morrendo no pensamento dela por ter aceitado as ideias do diabo, de querer ser Deus, de querer ter um lugar de Deus. Então vão perecer no inferno, ao final de tudo perecer, e não vai ter nem lembrança mais. Então, em verdade, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Quer dizer, o reconhecer que você é pó e que aqui você depende de Deus, e Deus vai fazer por você, fazer prosperar. Então você agradece aquela prosperidade, você agradece aquele alimento, aquele copo com água, você agradece a natureza, você agradece a Deus por todas as coisas, rende todo o louvor. Sem Ele você não teria feito nada. Você não aceita elogio, você não aceita as glórias desse mundo, não aceita. Você, toda a honra, toda a glória você transfere para Deus. Eu transfiro toda a glória e transfiro desde já. E ele diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então a grande finalidade de Deus aqui é mostrar que nós que o maior nesse mundo, quem serve o que está à mesa, é servo, né? Quem é maior? Quem senta à mesa ou quem serve? Quem senta à mesa. Mas ele diz, eu vos digo, no reino de Deus, a mente de Deus, porque Deus sendo grande, Ele tem que cuidar de nós, Ele age por nós, Ele que dá a nossa alegria, Ele que dá a nossa prosperidade, Ele que dá a nossa felicidade sentimental, dá o amor, dá condições, Ele que dá a sabedoria. Então Ele está atendendo. Então Ele é como aquele que serve a mesa, aquele que está. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Porque Deus não serve, Deus não é o maior. Então você tem que ser como Deus, servir. Você tem que ser servo, você tem que servir, estar ali pronto para jamais ficar julgando, jamais ficar condenando ninguém. Ora, se Deus teve misericórdia da multidão do nosso pecado, nós nunca devemos ter na nossa cabeça que nós somos melhor do que aquele outro lá, daquele que estou. Porque Deus, aquele que compreende que Deus perdoou muito todos os nossos pecados, nós estávamos condenados, precipitados ao inferno, precipitados à morte. Então nós devemos agora ter a misericórdia que Deus tem conosco para os outros. Amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros. Então quer dizer, amai a Deus sobre todas as coisas e depois amar uns aos outros.
Então Jesus nos diz que no mundo os maiores dominam sobre os menores, são servos, então, porque eles pisam, massacram, mas não é assim. Deus não massacra ninguém, Deus está sempre pronto, Deus está todo para ouvir a oração, ouvir o clamor, ouvir a súplica, ouvir a sua humilhação, se humilhar, o teu reconhecimento de que você errou, que você pecou, que você se humilha aos pés dele e que ele, sendo maior, nos serve. Então, se nós queremos ser grandes, com um novo pensamento, com a nova mente de Deus, com um pensamento de Cristo, com o entendimento que Ele nos passa, de que Ele, sendo maior, nos serve, nós só vamos ser grandes, maiores, dentro do reino de Deus, servindo aos outros, orando pelos outros, pedindo pelos outros, você fazendo o possível, você desviando a fofoca, desviando o mau sentimento, o mau pensamento, o caminho errado, caminho de trevas, caminho de fraqueza, caminho de fracasso. Então você vai o quê? Você vai ser maior servindo, como Deus. Você vê que para você o caminho da perfeição, o caminho de crescer, desenvolver é servindo os outros, pedindo, intercedendo pelos outros, intercedendo pelos doentes, fazendo o que possível, você podendo estender a mão ao necessitado, você nunca condenando ninguém, nunca levando ninguém. Muitas vezes as palavras levam pessoas ao suicídio, levam pessoas, você nunca proferir palavras que deprimem as pessoas, que oprimem as pessoas, que amaldiçoa elas, que destrói. Você fofoca, falso testemunho, cobiçando, invejando, você jamais vai ter isso na sua mente. Porque quanto mais você tem essa mente, quanto mais você queira pisar sobre as pessoas no mundo, mais longe você está de Deus, mais longe você está do reino de Deus, mais longe está de você conhecer a Deus, morrer e viver para sempre com Deus. Então, queira ser servo, queira ser como o Senhor Jesus, queira ser como o exemplo de Deus, né? Servir e você vai crescer, desenvolver e conquistar, vencer, ter vitórias, e a partir da sua morte você morar para sempre com o dono da eternidade. Mas você viu que ele primeiro você tem que reconhecer isso, que você é pó, é poeira, que você é um servo inútil, que você não é nada diante de Deus, e Deus vai te exaltar, cuidar de você, abrir as portas, como Ele fez comigo, em matéria de casamento, conquista e tudo que dá pessoalmente. Então, queira ser servo.